que é Brillouin? Brillouin é um método, é um algoritmo, muitas vezes chamado também de regra de Ruffner. Ela é utilizada na resolução de frações polinomiais. Esse método foi criado por Paulo Ruffner. À direita você pode ver a imagem dele, no caso, no slide. Como utilizar? Bom, o método de Brillouin ele é a divisão de um polinômio qualquer chamado px por outro polinômio qualquer chamado de qx. O polinômio qx, que no caso é o divisor, ele sempre será um binômio de primeiro grau, sempre. No caso do slide, ele é apresentado como x menos 1. Ele é o que vai ser utilizado para tirar a raiz da questão. Para utilizar esse algoritmo, primeiro a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro passo é encontrar a raiz. Para isso, basta igualar qx a zero, substituir qx por x menos 1, que é o nosso binômio de primeiro grau, e com isso nós podemos observar que u é a raiz da nossa questão. O segundo passo é os coeficientes. Como vocês podem ver no slide, tem o coeficiente 4, 3, 2, 1 e 0. Sempre tem que ser dessa forma. Caso o coeficiente seja 4, sempre tem que ser seguido por números inteiros, como por exemplo 3, 2, 1. Nunca pode faltar nenhum desses. Aí tem um exemplo aí embaixo do px, o polinômio px. Ele, por exemplo, é 2 vezes x elevado a 4 menos 5x elevado a 1, né? Mais 1. Como não tem os outros, você acrescenta o zero no lugar. E o que fica 2 vezes x elevado a 4 mais 0x elevado a 3 mais 0x elevado a 2 menos 5x mais 1. Passo 3. A gente vai montar o método. No slide já tem um exemplo de coeficiente de px, do polinômio px, que no caso são A1, A2, A3 assim vai em diante. Para montar o dispositivo a gente colocamos a raiz de qx, que no caso é 1, como nós vimos anteriormente, a gente colocamos a da esquerda. E os coeficientes de px nós colocamos à direita. Além de reescrever o primeiro coeficiente, que é o A1, na linha de baixo. Esse número que a gente vai copiar na linha de baixo, a gente multiplica pela raiz, que é o u, e somamos com o segundo coeficiente. O resultado será colocado abaixo do segundo coeficiente, como vemos no slide. Em seguida, esse valor encontrado será multiplicado por 1 de novo e somado com o terceiro coeficiente. E o resultado será colocado abaixo do terceiro coeficiente. Repetimos isso até acabar todos os coeficientes. O último valor encontrado será o resto da divisão. Os demais valores encontrados na linha inferior serão os coeficientes do resultado, do polinômio encontrado. Lembrando que o último desses valores sempre será acompanhado da variável cujo expoente é zero. Passo 4. Resultado. É aqui onde a gente vai organizar o polinômio encontrado. No caso, a gente sempre vai organizar os elementos com um coeficiente maior até um coeficiente menor. A gente tem um exemplo aqui no slide, que é o 5, o 8 e o 19. Organizando ele fica 5x elevado a 2 mais 8x e mais 19. O 19 é o x elevado a zero. Como é elevado a zero, então não aparece o x. O método de Brillouin também pode ser usado no cálculo de limites, pode ser usado na fatoração dos polinômios quando temos uma indeterminação do tipo zero sobre zero. No caso, a gente pode fatorar o dividendo e fatorar o divisor. Isso vai ficar bem mais claro nos exemplos que vai vir a seguir agora. Bom, aqui tem um exemplo básico sobre o limite, cálculo de limite. No caso, isso aqui é do tipo de indeterminação do tipo zero sobre zero. Para você observar isso, basta substituir as variáveis x pela raiz, que é o número 1. Eu substituir aqui, como o 1 elevado a qualquer número sempre vai ser ele mesmo, e qualquer número vezes 1 também vai ser ele mesmo, então é só calcular de forma normal. 3 menos 4 dá menos 1, menos 1 mais menos 1 vai dar menos 2, e menos 2 mais 2 vai dar 0. No caso de baixo vai ser a mesma coisa. 2 menos 3 vai dar menos 1, e menos 1 mais 1 vai dar 0. Para eu resolver isso, basta eu fatorar os dois polinômios, o de cima e o de baixo. E como vocês podem ver aqui, eu passei isso aqui para baixo, pelo menos os coeficientes que estão junto com o x. Aqui eu peguei o coeficiente 3, o coeficiente menos 4
o coeficiente 1, que está ali no x, e o coeficiente 2, que no caso é o x elevado a zero. O de baixo eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o número 2, o coeficiente 3, como ali tem o x elevado a 1, então o coeficiente é zero. E 1. Como vai ser isso? Simples. O lado esquerdo fica a raiz, que é o número 1, e o último coeficiente vai ser o resto. Eu vou resolver primeiro esse aqui. Bom, o primeiro passo que a gente faz é repetir o primeiro elemento na parte de baixo, que vai ser o 3. A gente repete o 3. A gente multiplica com a raiz, que vai ser o 1, ou seja, 3 vezes 1 vai dar 3, e somamos com o segundo elemento. O segundo elemento, né, que é o menos 4. Ou seja, 3 vezes 1 dá 3, e 3 mais menos 4, que vai dar menos 1. Menos 1 vezes a raiz vai dar menos 1, mais o terceiro elemento, que é o menos 1. Menos 1 mais menos 1 vai dar menos 2. Repetimos novamente. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Agora a gente conta quantos elementos tem. Tem 1, 2, 3. Ou seja, aqui vai ter o expoente 0, o expoente 1 e o expoente 2. Vai ficar assim. 3x elevado a 2 menos x, né? Eu ia colocar 1 aqui. X elevado a 1 menos 2. Esse aqui é o nosso resultado. Esse exemplo aqui vai ser parecido com o exemplo anterior. A gente repete o primeiro elemento na parte de baixo, que vai ser o 2. Multiplicamos com a raiz, vai dar 2, e somamos com o segundo elemento, que é menos 3. 2 mais menos 3, que vai dar menos 1. Aí repetimos. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, e menos 1 mais 0 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, e menos 1 mais 1 vai dar 0. Contamos quantos elementos tem. Tem 1, 2, 3. Então fica 2x elevado a 2 menos x elevado a 1 menos 1. Esse aqui é o nosso resultado. Bom, substituindo os valores que nós conseguimos anteriormente, a gente coloca aqui no dividendo, a gente coloca o primeiro resultado, e no divisor o último resultado. A gente multiplica pelo x menos a raiz, como aqui x menos 1. No caso, a raiz é 1. Porém, o problema é que quando a gente substituir as variáveis por 1, o resultado será 0 sobre 0 de novo. Então, nós teremos de novo que fatorar o dividendo e o divisor. Aqui eu já fiz uma divisão, uma fatoração no caso. Como vocês podem ver, o resultado foi 3, 2 e o resultado divisor foi 2, 1. E aqui eu já substituí direto já para vocês verem. Então, vocês podem ver. Substituindo pela raiz, fica 3 vezes 1 mais 2, que é igual a 5, e 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Então o resultado é 5 sobre 3. Vamos agora exemplificar o dispositivo Brilhoff-Ruffini. No caso, temos esses dois dados acima, que aqui é o polinômio px igual a x a quarta menos 1. E temos o binômio dx igual a x menos 1. No caso, vamos pegar esses dados. Primeiro a gente vai pegar o polinômio aqui e transformar numa forma mais completa. No caso, dx é igual a x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 1. E agora vamos aplicar essa regra no modo dispositivo Brilhoff-Ruffini. Como fazer? Vamos primeiro achar o divisor, nessa parte daqui de cima. Vamos achar o x da questão para botar aqui, colocar esse número para cá. No caso, já está em mão aqui que x
invertido vai ser igual a 1. Então vamos pegar esse divisor e jogar para cá. 1. Agora vamos atrás dos termos do polinômio para botar desse lado de cá. Então, o primeiro termo aqui da x quarta potência, o valor dele equivale a 1. O x ao cubo, aqui o valor dele é o que vale a 0. O x ao quadrado, que o valor dele é 0 também. O x, o que valor dele vai ser 0 também. E o restante, menos 1, no caso. Agora vamos aplicar a regra do Briófilo-Fini. Para iniciar, vamos pegar o início da resolução, repetindo o mesmo valor que está aqui em cima, vamos botar aqui embaixo. Aí vamos iniciar a multiplicação. Vamos pegar o horizontal de baixo para cima, multiplicar ele e vamos somar com o anterior. Vamos somar com o anterior, porque no valor total vai dar 1. Vamos fazer a mesma coisa, vamos multiplicar de novo e vamos somar novamente. Vamos somar novamente de baixo. Vamos somar, vai dar 1 novamente. Vamos de novo pegar o mesmo, multiplicar e vamos somar com o próximo, que também vai dar 1. E agora vamos pegar esse novamente, multiplicar e somar com o último, que no resultado final vai ser 0. Então, o restante de toda essa conta, de toda essa parte do polinômio, da parte da regra do Briófilo-Fini, o restante, no caso, o final vai ser 0. Então, o resultado está aqui no quadro e representando a regra Briófilo-Fini. Aplicação do dispositivo Briófilo-Fini. Nós fazemos o dispositivo Briófilo-Fini quando vamos fazer uma divisão de polinômios, desde que o divisor seja um binômio do tipo x menos a. Para fazer o dispositivo Briófilo, vamos montar nossa equação de acordo com essa tabela bem aqui, onde a raiz do divisor, no caso do binômio, vai ficar nesse primeiro quadrinho aqui. No seu lado vão ficar todos os coeficientes de x do dividendo do polinômio. No último quadrinho vai ficar o termo constante do dividendo. Na parte de baixo, nesse espaço do meio aqui, no quadrinho do meio, vai ficar o coeficiente do quociente da divisão. E no quadrinho embaixo, o resto da divisão. Vamos a um exemplo. Se eu for fazer a divisão do polinômio de x elevado a quarta, mais x menos 3, pelo binômio x mais 2, eu vou ter que utilizar o dispositivo Briófilo-Fini. Para isso, eu precisarei escrever esse polinômio da sua forma completa. Que ele vai ficar da seguinte forma: o polinômio de x vai ser igual a x elevado à quarta mais 0x elevado à terceira mais 0x elevado ao quadrado mais x menos 3. E eu vou precisar também achar a raiz desse binômio aqui. Que eu posso fazer isso igualando essa equação a zero. A partir daí eu transfiro o
valor 2 para o lado direito, e vai ficar com o valor negativo, encontrando o valor de x, vai ser menos 2. No caso, nós já temos aqui a raiz do binômio, a raiz do divisor. Colocamos a raiz do divisor no primeiro quadrinho. Em seguida colocamos os coeficientes de x do polinômio. O primeiro coeficiente vai ser o 1, porque ele representa o valor de x, o primeiro termo do polinômio. Seguido pelos valores 0, que são os valores que não aparecem quando o polinômio está simplificada. Mas na sua forma completa, eles aparecem bem aqui. 0 elevado a 0 vezes x elevado a 3 e o 0 vezes x elevado ao quadrado. Então nós vamos colocar isso bem aqui. O último coeficiente de x vai ser 1, porque ele está presente aqui na equação. Então vamos deixá-lo bem aqui. E ao seu lado ficará menos 3, que é o termo fixo do polinômio, ele não varia. Então o dispositivo vai ficar configurado dessa forma. Para seguirmos com o resultado, nós vamos repetir o primeiro coeficiente de x nessa linha de baixo. E vamos aplicar agora o dispositivo fazendo a multiplicação e adição de cada termo. Primeiro vamos multiplicar esse 1 pela raiz do binômio 2 e depois somar com o segundo termo do coeficiente de x, tá? do polinômio. Que no caso é 0. Então vai ficar 1 vezes 2, que dá menos 2, mais 0, que vai ser igual a menos 2. Vamos fazer o mesmo procedimento para esse menos 2 para achar o próximo valor. Ou seja, menos 2 vezes 2 vai ser igual a 4 mais 0, continua 4, então nós deixamos ele bem aqui. E para achar o último valor do x, nós vamos multiplicar 4 pela raiz do binômio 2, e esse resultado vai ser menos 8. Então nós adicionamos com 1 e o valor encontrado será menos 7. Vamos fazer a multiplicação mais uma vez. Menos 7 vezes 2 dá 14. 14 mais 3 dá 11. Então, a partir da aplicação no dispositivo nós temos que esse aqui é o coeficiente da divisão, é o quociente da divisão, e essa divisão teve um resto de número 11. Para a gente transformar esse quociente da divisão de volta em uma equação, basta seguir os métodos. Nós temos aqui o x de primeiro grau vai ser menos 7, o x de grau 1 4, o x de grau 2 vai ser menos 2, e o x de grau 3 vai ser então vai ficar da seguinte forma: x elevado a 3. Não precisa colocar 1 aqui, porque fica evidente que ele está entendido nessa posição. O menos 2 é o segundo coeficiente de x, menos 2x elevado ao quadrado. O terceiro coeficiente de x, que é de grau 1, número 4, então nós colocamos aqui 4x, e por último o valor menos 7, que é o coeficiente de grau 0. Então, no final dessa equação vai ser x elevado a terceira menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 7.